O lance era o seguinte, ele só precisaria conseguir levar até a ela o chip do Raven e ganharia um montante em ouro. E quando ele viu todas aquelas barras de ouro na frente dele, ficou admirado, mas não parava por aí. Ela também garantiu dar a ele os acessórios que os irmãos usavam, o capacete e o cinto Kumô. Nosso guerreiro Kim fazia caretas e bocas. Ele tentou ao máximo esconder a alegria que sentia e fazer como das outras vezes, deixando-a escapar apenas no seu interior. Vendo que ela estava constrangida com aquele movimento desastroso de tentativa de esconder o que estava sentindo, ele timidamente disse a ela que teve uma leve coceira no nariz. É claro, nós sabemos que se ele pudesse mostrar suas verdadeiras caretas, estaria fazendo caras e bocas. Ele já tinha as botas, que eram fenomenais. Se ganhasse o cinto e o capacete, ficaria estilo cowboy. Por isso, ele mal se aguentava de tanta alegria. Enquanto ela demonstrava um rosto sério, ele quase se derretia. Ela dizia que, é claro, era um segredo entre os dois. Não deveria deixar os irmãos dela saberem do acordo dele. E ele garantiu a ela que da boca dele não saberiam de nada. No entanto, ela avisou que se ele precisasse de alguma coisa relacionada àquela missão, deveria pedir que ela concederia. Ele, de imediato, pediu a ela que desse alguns diamantes. Era muito necessário para a conclusão da missão. Subiu no alto de um prédio e de lá dava para ver a área inteira. Brincando de jogar um diamante para cima, ficava impressionado como é bom ter acesso ilimitado a material de alto nível. Com um acordo com aquela mulher, ele poderia ter acesso a várias armas lendárias, assim como vários diamantes. E ter tantos equipamentos mágicos sem absorvê-los era bobeira. Por isso, estava na hora de ele usar tudo. Assim que se posicionou para a absorção, era como se uma grande corrente de eletricidade envolvesse o corpo dele todo, e através daquela junção, ele recebeu uma outra característica, a do ataque aéreo. Os olhos dele demonstravam a alegria que sentiu quando recebeu mais aquela habilidade de movimento. Agora sim, o trabalho de preparação estava feito com tudo. Era a hora de começar. Deveria focar na missão dada a ele. E por isso, ele se lançou lá de cima do prédio, caindo exatamente em cima da estátua do grande falcão. Ainda ficava admirado como aquelas botas dadas pela futura presidente eram incríveis demais. Mesmo assim, não era hora de enrolação. Precisava contactá-la e contar o que havia descoberto. Por isso, pegou rapidamente o celular para dizer a ela. Ela, do outro lado da linha, se impressionou, achando que já era rápido demais e que ele era o melhor. Quando ela quis saber aonde ele estava, ele contou: "Estou bem em frente à estátua do corvo no hall da entrada." Foi quando ele avisou que havia um pequeno problema. Sendo assim, ela queria saber que problema era esse. O barulho seria o grande problema. Não teria como conseguir o chip se não fizesse bastante dele. Ela também deveria assumir a responsabilidade pelo que estava prestes a acontecer. Depois de chamá-la de presidente, lançou-se em cima daquela estátua como se ele e o grande martelo fosse uma única arma. E não demorou muito para ele ver no meio dos escombros o verdadeiro item. Era um corvo dourado, e em uma das suas garras, o chip. Ainda no celular, ele avisou: "O chip Raven está seguro. Para onde eu preciso ir agora?" A ordem chegou rápido. "Venha para a clínica de modificação corporal no 2º andar. Eu também vou para lá agora mesmo. Se apresse. Os meus irmãos devem ter percebido. Você precisa se apressar." Ouvindo aquelas palavras, o guerreiro Kim saiu mais que rápido. Ela deixava claro que odiava o fato de ter nascido depois deles e, assim, ter o menor direito em tudo. Por isso, daquela vez, queria agir mais rápido do que todos eles. Ela chegou rápido. Ainda estava ofegante quando um dos administradores perguntou a ela o que fazia ali tão tarde da noite. Ela quis saber se a sala de modificação estava vazia. Ele rapidamente disse que sim, e ela avisou que precisava usá-la. Ele meio que queria saber o que ela pretendia fazer ali. No entanto, ela apenas se virou e notou que o guerreiro Kim havia chegado bem a tempo. Ela avisava que estava pronta. Ele falou que o chip também estava. Então os dois poderiam começar imediatamente. Sendo assim, o chip havia sido inserido. Agora ela estava deixando o resto com ele. Deveria cuidar dela até a transformação acontecer. Ele dizia que não deveria se preocupar,
estava em boas mãos. Ele sabia o que estava fazendo. Pelo menos já tinha feito isso uma vez antes. Contou que ficaria ali, veria tudo até o fim. Quando tudo estava prestes a acontecer, os 2 irmãos mais velhos chegaram. Um pouco tarde demais, é claro. Mesmo assim, xingavam ela de alguns pejorativos. Dizia ela que a astúcia dela em agir pelas costas tinha só aumentado depois que tinha conhecido aquele guerreiro maldito. No entanto, o irmão do meio avisava eles que já tinha começado o processo. Agora eles estavam discutindo como fariam para interromper. Não se importariam se isso levasse à falência dela. No entanto, o que eles não contavam de jeito nenhum é que aquele guerreiro que eles achavam maldito estava ali para fazer a proteção dela, e não sairia dali até que tudo estivesse terminado ou ele estivesse acabado com a raça dos 2. Por isso ele se posicionou, olhou no olho dos 2 e avisou: "Não posso deixar vocês irem mais longe que isso." O irmão mais velho avisou: "Você não sabe quem eu sou?" O guerreiro Kim sabia muito bem. Ele era um dos presidentes e tinha um poderzinho de eletricidade. Olhando nos olhos daquele homem, disse que havia se expressado mal e pediu desculpas. "Devo lhe chamar de ex-presidente, não é? Porque a partir de alguns minutos você não será mais nada." O homem ficou enfurecido. Perguntava como ele ousava falar assim sendo apenas um guerreiro de merda. Os irmãos conversavam com os outros e parecia que estavam meio intimidados com o poder obscuro da espada do tigre negro que o guerreiro Kim sempre carregava com ele. Por isso, o irmão mais velho tomou a frente. Dizia ao mais novo que deveria agir com astúcia e tentar a negociação. Por isso, ofereceu ao guerreiro Kim o dobro do que a irmãzinha deles havia prometido. Eles queriam fazer um acordo ao invés de terem um conflito enquanto a jovem estava dentro da câmara, sofrendo algumas modificações. O irmão oferecia ao guerreiro o cargo de vice-diretor. No entanto, notaram que o jovem apenas parou. Agora fazia uma careta meio que estivesse pensando na proposta. Fazendo uma cara de deboche, falou que aquela proposta era muito horrível. Queriam que ele traísse a cliente dele em defesa. Falava que aquilo era típico de gente mesquinha. Talvez eles não soubessem lidar bem com as coisas pela idade que tinham. Ele falou que a proposta era ridícula. "Você está sendo muito mesquinho e vem para o lado do guerreiro com mesquinharia? Olha, se você tivesse oferecido pelo menos o triplo, talvez eu até considerasse. Agora, valor equivalente ao dobro é mixaria. Tem outra também. Considero a confiança acima de tudo, então não teria aceitado a oferta de qualquer forma." E quando ele terminou a frase, dizendo que se apoiasse lixo se tornaria um também, o adversário não se aguentou. Segurou a espada e dela começou a sair algumas penas vermelhas. O encantamento da espada tinha sido ativado. O guerreiro apenas teve tempo de acionar o seu escudo. Apesar do golpe ter sido bem interessante e forte, o guerreiro estava se divertindo. Afinal, se estava preso dentro de um jogo maluco, as coisas deveriam pelo menos serem bastante interessantes. Mesmo assim, iria continuar averiguando como era o poder de um nível 6. É verdade, era como eles tinham dito, e talvez ele não conseguisse lidar com 2 nível 6 ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele não iria deixar a vez dele atacar passar. No seu íntimo, ele confessava que foi por muito pouco. Aquele golpe de antes foi quase que fatal. Ele conseguiu reagir por 1 milésimo de segundos. Mas já que eles não têm experiência prática, era possível que eu ganhasse a dianteira nessa situação. O outro irmão sacou as 2 pistolas. Gritava: "Como ousa, seu nojento? Deveria ter aceitado a proposta e nos dado a oportunidade de liquidar com nossa irmãzinha. Agora é sua vez." Dizendo isso, ele começou a bombardear o escudo do guerreiro Kim com inúmeras balas daquelas pistolas mágicas. Era louco demais para o guerreiro Kim deixar passar. Ele estava eufórico. Havia ganhado mais uma característica. Ele estava se perguntando por que o escudo parecia mais resistente. Era isso, a nova característica. Quando um deles tentou atrair a atenção do guerreiro Kim, o outro gritava que iria acabar com a câmara e com a irmã deles naquele momento e saiu disparado para fazer o que se propôs. O guerreiro Kim apenas arregalou os olhos quando viu eles passando rápido demais. No entanto, ele percebeu mais alguma coisa. Havia acontecido algo com aquele homem. De repente, ele parou. Ainda estava com a pistola na mão, mas sentiu alguma coisa. Parecia que começou a brilhar, vindo do bolso dele. Ele não podia acreditar.
tinha sido acertado pela arma da Zan de paralisia. O homem estava indignado. Seu desgraçado, onde você conseguiu essa arma? No entanto, observou que o pateta não estava mais em sua frente. Ele não imaginava. O guerreiro Qin havia usado o salto potencializado pela característica ataque aéreo. Ele estava acima dele. Ele aproveitaria a abertura do oponente. Por isso, mudou as características para atirador, tiro com arma e mira. Sabia que desferir ataques como um ataque aéreo poderia dar a ele uma grande vantagem. Quando o homem tentou reagir, o guerreiro Qin imitava do outro lado. Como que por mágica, tudo foi muito rápido, por isso do outro lado o oponente perguntava se ele já pensava em desistir. O homem sorria. Que ridículo pensar que você me venceria com uma quantidade minúscula de poder. Contemple agora, abra seus olhos e me veja. O que está em sua frente é o corvo da escuridão absoluta. E diante dos olhos do guerreiro Qin, aquele homem simplesmente se tornou em um vendaval de penas vermelhas e, em poucos instantes, tinha se transformado no tal corvo absoluto. Não demorou muito para a artilharia pesada chegar. Agindo como reforço para aqueles dois mimados, mandava que acabasse com a insolência daquele maldito imediatamente, enquanto o outro irmão ainda estava sofrendo pela paralisia da arma. O outro, em forma de corvo absoluto da escuridão, observava o guerreiro Qin com a espada do tigre negro nas mãos. Agora o guerreiro Qin pensava que nem mesmo ele poderia garantir que a presidente sairia dali em segurança. Foi quando alguma coisa brilhou e dentro da cápsula uma ordem. Todos vocês parem agora! Todos ficaram assustados com a luz dourada que saía da cápsula, menos o guerreiro Qin. Ele se alegrou, enquanto os dois irmãos agora temiam pelo que estava diante dos olhos deles. Aquela mulher frágil que entrou dentro da cápsula não existia mais. A terceira filha daquele grupo havia se transformado na super-humana nível 7 e agora parecia mais com um corvo dourado. Ela dizia com alegria enquanto abria suas asas douradas e reluzentes. Dizia que todos tinham chegado tarde demais. Lamentava pelos irmãos dela, mas deveria usar seu poder, o Solar Raven. Quando todos ouviram o nome daquele ataque, ficaram pasmos. O irmão que estava com os poderes de corvo da escuridão ativados gritava: "Quem você pensa que é? Quem pensa que está tentando assustar? Está tudo bem, vamos brigar então." No entanto, alguém chegou, colocou a mão no ombro dele e pediu para ele se acalmar. É melhor parar. Se a presidente mais jovem lutar sério, este prédio não duraria muito tempo. Aquele homem era o diretor Gang. Ele estava decepcionado. Achava que o resultado já tinha sido definido no último duelo. Para que inventar duelo se não iam respeitar a decisão tomada por eles mesmos? Ele não poderia reagir contra a decisão dos acionistas. Agora aquele homem estava sendo intimidado. Apesar de dizer que não era isso que ele tentou fazer, foi pego com todos os seus poderes tentando atacar alguém mais forte que ele. Aquele homem perguntou se o filho mais velho estava planejando algo além da morte do presidente. Depois, voltando para a mulher, parabenizou-a por atingir o nível 7. Falava a todos que seriam vistos na Assembleia de Acionistas para eleger o próximo presidente legal. Por enquanto, todos eles eram apenas possíveis futuros presidentes, incluindo a mulher. Alguns dias haviam se passado. Ela estava satisfeita, bebendo com o guerreiro. Ela dizia que, como era tradição, os irmãos se aposentaram de todos os negócios e partiram para outra nação. O guerreiro a parabenizou. Agora ela estava a um passo de se tornar a presidenta de um grupo muito grande. Ela sorria. Dizia que tudo isso era graças a ele. Perguntou se ele havia recebido os itens que ela havia prometido a ele, o cinto e o capacete para fazer em par com as botas que ele já tinha. E, é claro, ele havia recebido. Ele estava muito satisfeito. Falava que se houvesse um pedido futuro, era só ligar para ele. Ela achou bom ele tocar naquele assunto, pois ela tinha uma proposta para fazer. Ele imaginava que só poderia ser uma recompensa chique daquela vez. Foi quando ela abriu uma caixa. Aquilo era um objeto de ranking SSR, o anel de classificação. Foi quando ela, meio ajoelhada, pediu ao guerreiro que se casasse com ela. O olhar dele ficou paralisado. Ele simplesmente não entendia.
Porém, educadamente, dizia: "Sinto muito, mas teria que recusar." Mas por quê? Ela possuía tanta riqueza quanto beleza. Entretanto, ele foi claro: "Eu gostaria de me casar com alguém que demonstrasse afeto genuíno, não alguém como você que me vê como um meio de consolidar o poder. Vamos dar uma colher de chá para o nosso guerreiro, já que o jovem Kim Jong-sul, de 22 anos, não quer que seu coração puro seja traído, nem mesmo em Arcane." Mesmo com aquela reviravolta nos planos da jovem, ela achava que ele era uma pessoa incrível, por isso, iria brindar a ele e ao encontro inesperado de duas pessoas maduras. Queria que eles continuassem cooperando um com o outro. Ele concordou. Futuramente, se ela tivesse um pedido que não fosse aquele, ele poderia ajudar. Brindaram a isso, aos futuros empreendimentos e acordos beneficiando as duas partes. Depois daquilo, ele foi embora. Estava dentro do carro e parecia um guerreiro Kim bem murcho, diferente do habitual. Ele sentia que tinha acabado de perder a chance de viver no luxo, sem motivo algum. Isso deixava um gosto amargo. Afinal, ainda estava na fase vibrante dos 20 e poucos anos. Talvez o casamento tivesse sido demais, mas se fosse só um namoro... Ah, guerreiro de uma figa, você não aprende. Espere um pouco. O guerreiro ficou meio empolgado, e por isso ele mesmo precisou dar um tapinha de leve no rosto para que ele voltasse à realidade. Namoro o caramba! Se controle, guerreiro! Era o que ele dizia para si mesmo. A situação está se desenvolvendo de forma diferente do que sei no jogo. Tudo o que precisava fazer era focar. Por isso, veio a ele a lembrança daquele traidor da Torre Mágica. Tinha que averiguar se por trás de tudo realmente era o presidente que estava envolvido em tudo. E agora que tinha se dado um próprio incentivo e seu rosto estava latejando pelo tapinha bem dado, sentia que poderia agir melhor. Ah, mas que legal, por essa ele não esperava. O telefone tocou e era exatamente da Torre Mágica. Era um momento mais que conveniente. Eles já conheciam aquele caminho muito bem, pois já esteve lá antes. Era o Vale da Fênix. O problema é que não via nenhuma Fênix ali. O presidente falava que fazia um tempão que ele não via o guerreiro Kim super-humano. Aquele era o mestre da torre. E como sempre, aquele mestre da torre estava todo cheio de dedos para o guerreiro Kim. Colocou a mão em seus ombros, elogiava dizendo que ele havia crescido e se tornado uma pessoa maior, falava na frente do neto que gostaria que pudesse dizer isso e ser um avô mais realizado. No entanto, não podia, porque o neto ainda continuava quase da mesma forma com que o guerreiro havia deixado. O neto foi direto ao assunto. Super-humano aqui, tenho certeza que você já viu isso chegando até nós. Nós te chamamos porque temos um pedido a fazer. O guerreiro não era bobo nem nada. Notou que poderia ser por causa do desaparecimento de todas as Fênix. Ele estava correto. Nenhum deles fazia a menor ideia para onde todas as Fênix haviam ido. Isso era estranho, pois o vale agora se encontrava vazio. Presumia-se apenas que uma besta mística havia levado todas elas. O guerreiro achava isso bastante possível, mas perguntava se haviam verificado a possibilidade de caça ilegal não autorizada. O presidente achava bastante improvável. A segurança deles era impecável. O guerreiro Kim levantou uma possibilidade. Mas e se alguém do nível de um ancião da Torre Mágica tivesse parte na jogada? O neto, apesar de não ser tão rápido, era às vezes sagaz. Dizia que seria possível, mas quem ousaria fazer uma coisa dessas? O presidente deixou claro. O uso indevido de uma fênix era uma clara violação às regras. O dono da espada do tigre negro deveria conseguir encontrar o culpado, certo? Não estavam errados. O guerreiro Kim afirmou, encontraria todas as fênix desaparecidas e encontraria também o responsável por aquilo. É claro, ele queria uma taxa bastante gorda para fazer aquele servicinho. Já estando o guerreiro e o neto da Torre Mágica dentro de um carro voador, ele perguntava se o guerreiro Kim tinha gostado da sua panela vermelha. O jovem estava satisfeito e agradeceu o guerreiro por ter pensado em querer aquele carro como pagamento adiantado, já que seu avô jamais permitiria que ele dirigisse por valorizá-lo demais. O guerreiro tentava dizer aos gritos que apenas fez porque precisava. Para atender o pedido, precisaria de um carro muito rápido para alcançar aquelas coisas. Se referia às Fênix Fujonas. O momento atual tinha a ver com momentos anteriores, quando o neto do mago parecia estar meio perdido, enquanto o guerreiro Kim parecia ter solucionado tudo apenas com o fio do que restou de uma das Fênix. É claro, conseguiu tudo isso com a mudança de algumas de suas características, mas não precisaria agradecer. Naquele momento, poderia guardar os elogios para futuras conquistas. Para tudo sair conforme o planejado, ele precisaria da ajuda daquele. Por isso, contava com a paciência dele.
Iria apenas cutucá-lo de leve para tirar uma amostra. No momento, doeu um pouco. Mas agora que estavam voando naquele carro rápido e indo atrás de uma fênix artificial feita com material recolhido, ele até achou bom. Ele falava que tudo deu certo porque no DNA do neto do mago existia traços da fênix, por isso poderia fazer uma artificial e contar com o instinto de retorno dela. Não demorou e eles encontraram árvores cheias delas. No entanto, não pareciam nem um pouco amigáveis. O estado físico delas e energético era bastante preocupante. Elas pareciam estar totalmente sem energia. Para ter certeza do que estava falando, pediu ao mago que verificasse a mana delas. E foi o que fez, pois elas pareciam totalmente desgastadas energeticamente. Foi então que veio a conclusão. Todas aquelas fênix tiveram sua mana roubada. Do coração aos vasos sanguíneos, tudo havia sido queimado até a medula. No entanto, existia um rastro. Sabendo que existia um rastro para trás, o guerreiro Qin sabia que o mago seria capaz de rastrear e chegar até quem tinha feito aquele roubo. Não demorou e concluíram que era da Academia Eclipse. Agora, deveriam contactar o mestre da torre imediatamente e contar que o culpado era ninguém menos que Zhou Okban, da Academia Eclipse. E quando o mestre da torre ficou sabendo, ficou perplexo. Dizia que pegaria o responsável por ter tido o desejo de pegar todas as fênix para si mesmo. Era estranho, pois mais alguém também havia desaparecido da torre. Este era Elder Zhou. E o mestre da torre contava que havia ido no escritório dela e apenas encontrado um clone. Ele estava furioso, achava que ela tinha feito isso apenas para zombar dele. O guerreiro Qin quis saber do mago o que era exatamente isso. Ele explicou que era uma magia na qual a pessoa criava um corpo idêntico ao do usuário. No entanto, ele morria após algum tempo. Com isso, o mestre da torre concluiu que talvez ela quisesse ganhar tempo ao invés de zombar deles. Eram várias as pistas. Tinha a morte do presidente do grupo Kumo, cujo coração foi congelado. O mago exilado reapareceu como soldado reforçado. Também tinham as fênix que haviam sido sequestradas e tiveram seus poderes roubados. E um dos anciões estava se escondendo. O guerreiro Qin queria que o mestre da torre pensasse logo e juntasse todas as pistas. Mas estava ficando impaciente. Por isso perguntou a ele diretamente se nada vinha à mente dele com todas aquelas coisas acontecendo. Foi quando ele fez uma careta estranha. Não acreditava. Achava que Zhou Okbun tivesse colocado as mãos no ritual proibido da Academia Eclipse.